A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E neste vídeo de hoje eu quero começar a falar sobre liderança. Este é o primeiro episódio aí, o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre liderança. E hoje eu quero falar sobre a primeira característica de um bom líder. Claro, quando eu estou falando de liderança, eu estou falando da liderança cristã. Você pode também exercer liderança na sua vida secular, mas a nossa série de vídeos será principalmente para uma liderança cristã. E para falar sobre a primeira característica de um bom líder, eu quero me basear no texto que está em Mateus capítulo 10, versículo de número 24, que diz assim: "Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu Senhor." Esse versículo 24 que está inserido em Mateus capítulo 10, ele está dentro de um contexto onde Jesus está ensinando os seus discípulos como devem pregar as boas novas, como devem falar do Salvador. E quando ele está no meio desses ensinamentos, ele diz o seguinte, o que nós lemos: "Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu Senhor." Quando ele diz isso, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: reconheça a quem você serve. E a primeira característica de um bom líder é justamente reconhecer a quem ele serve. Quando nós estamos falando de uma liderança espiritual, seja você à frente de um departamento de jovens, à frente de um departamento de adolescentes, à frente de uma igreja, ou seja qual for a liderança espiritual que você exercer, você deve entender que você serve e teme a Deus. Não adianta querer cuidar ou tratar os problemas da vida daqueles que você lidera, se a sua própria vida ela está cheia de problemas. Entregue a sua vida diante de Deus. Reconheça que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E fazendo isso, você vai começar a entender os propósitos que Ele tem para a sua vida e também para a vida do seu próximo, para a vida daquele que você lidera. Infelizmente, uma coisa que muitas lideranças erram é não desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Nós devemos ter um relacionamento com Deus. Você deve ter intimidade com Deus, orar, clamar, ler a Bíblia Sagrada, entender os planos e propósitos de Deus, para entender o senhorio que Ele exerce sobre a sua vida. Toma muito cuidado, porque quando nós estamos falando de liderança, é algo extremamente delicado, porque você é o espelho daqueles que você lidera. Então, se aqueles que você lidera não ver o Cristo que tem na sua vida, possivelmente você vai ser um péssimo líder. E olha que interessante, ainda em Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito o seguinte: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Meus irmãos, aqui ainda é Jesus falando, e Ele está dizendo justamente que nós não devemos temer aos homens, mas antes temer a Deus. Quem é líder e sabe o Senhor que o chamou, sabe quem é o Senhor da sua vida, não teme palavras de homens, não teme palavras contrárias de homens, mas antes sabe que na autoridade suprema da sua vida existe o nosso Deus. Quando ele está dizendo isso, ele não está falando para nós sermos rebeldes de maneira alguma, mas antes ele está dizendo o seguinte: quando eu chamo alguém e quando alguém se coloca na minha presença, eu tomo conta da vida dele. Não precisa ficar com temor dos homens, porque eu estou direcionando a vida dele. Temei antes ao Senhor da sua vida, que é o nosso Deus. Temei antes a Jesus. Tenha certeza que Ele está direcionando a sua vida. Mas tome muito cuidado, porque você tem que ter certeza que é Jesus falando a você. Não confunda as suas vontades com a vontade de Deus. Não confunda o você querer fazer com Deus querer fazer. Você tem que ter certeza quando é Deus agindo na sua vida.
Bom, por hoje, para esse primeiro vídeo, é exatamente isso. A primeira característica de um bom líder é saber quem é o Senhor da sua vida. E o nosso Senhor e Salvador é justamente Jesus Cristo. Exercite isso. Exercite seu relacionamento com Deus, que com certeza essa característica você vai ter em sua vida. Que Deus abençoe, até um próximo vídeo, até um próximo momento e fica na paz do Espírito Santo.